Dia 32, mais um review de Café com Meus Pais. 1º de fevereiro, iniciamos mais um novo mês, um novo ciclo. A palavra de hoje é Jesus, o caminho. Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Lucas 9, 5, 7 e 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas os filhos do homem não têm aonde reclinar a cabeça. E disse ao outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro ao Senhor: Eu te seguirei, mas deixa despedir-me primeiro dos que estão à minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mateus 16, 24 e 28. Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renunciei a si mesmo, torne-se sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Na passagem ali que ele fala, tem duas coisas bem interessantes ali, que é a questão do não olhar para trás, né? Tem decisões na nossa vida que a gente toma por escolha e por fé, que a gente tem que, como disse lá no primeiro dia do ano, no primeiro devocional nosso aqui, abandonar o velho homem e buscar o novo homem. Então você tem que deixar tudo aquilo para trás e seguir o seu caminho em frente, a sua nova escolha, a sua opção. Lembrando sempre do passado, mas seguindo o seu novo caminho. Como questionou o outro: deixa eu enterrar-me o meu. Naquela época, sepultamento levavam dias, as preparações, todo o processo. O processo do luto ele era muito grande. E quando Jesus fala, deixe os mortos enterrarem os seus mortos, ele quis dizer o quê? Que é para deixar aqueles que não estão no caminho, aqueles que estão lá, que estão mortos de espírito, mortos de alma, que eles cuidem dessa parte e que ele os siga para sim tomar o caminho e cuidar da alma e das outras pessoas. A gente tem aqui também, que ele trouxe para a gente, uma questão sobre a fé e a ousadia. Isso aqui é fantástico também, é uma coisa que eu falo muito em todos os ramos que a gente usa, nos esportes que eu pratico, na vida pessoal nossa, na nossa vida financeira, na vida empresarial nossa, a fé e a ousadia. Porque quando a gente segue pelo caminho mais fácil, pelo caminho pavimentado, que está tudo certinho, a gente tem as decisões fáceis, as glórias são pequenas, ou não glórias, ou talvez até um atraso na nossa vida. E quando a gente tem fé e há uma ousadia de acreditar no grande, a gente vive o extraordinário. Eu falo muito para o meu pai os jogos que participa. Antigamente estava muito com medo de perder, então eu jogava na segurança com medo de perder.
E esse medo de perder não me deixava ganhar e viver grandes momentos nos nossos jogos. De um tempo para cá eu comecei a perceber que eu tenho que jogar para ganhar. Eu tenho que ter a ousadia, eu tenho que acreditar e jogar para ganhar. Porque o medo de perder não me deixava ganhar. E agora que eu não tenho mais o medo de perder, não gosto de perder, ninguém gosta de perder. Mas eu não tenho mais medo de perder. A perda é um aprendizado. Então eu jogo para ganhar. Isso seja no jogo, isso seja no meu financeiro, isso seja nas minhas empresas. Lógico, a gente faz com responsabilidade, mas eu tenho fé. Tem momentos que eu falo pro meu pai, até trazendo um pouquinho do mundo do poker para cá, falo assim, pai, eu tenho que tomar essa decisão aqui, mas eu vou de all-in. All-in, que é apostar todas as fichas. Eu vou apostar todas as fichas, porque vai dar certo, até o final do dia vai acontecer alguma coisa, vai dar certo, vai funcionar. Eu dou o passo primeiro, e Deus coloca o caminho na minha frente. Porque eu acredito, eu tenho fé e tenho ousadia. E quando eu comecei a tomar essas decisões na minha vida, porque a escolha é sempre nossa. Quando a gente toma uma escolha com base no nosso conhecimento, porém com a fé no que Deus pode fazer na nossa vida, com a fé que a ideia que a gente tem, Deus vai pôr o caminho para a gente pisar, a minha vida mudou. Hoje eu vivo uma vida comparada ao que eu já vivi lá atrás, extraordinária. As coisas estão caminhando para rumos maravilhosos na minha vida. Lógico, tem altos, tem baixos, tem momentos que são difíceis, mas a minha vida está indo para o extraordinário por causa da fé e da ousadia. Muita gente tem lá uma ideia, uma coisa e tem medo, quer se apegar a alguma coisa lá atrás. E se ela se apegar lá atrás e ela olhar para trás, ela não está vendo onde ela está arando. Ela não está preparando a terra para semear. Ela não está preparando as sementes e adubando para colher os frutos. Deus dá o caminho. Vamos caminhar com Ele, entregar com Ele. Muitas vezes na minha vida, em alguns negócios, eu vou fazer uma negociação. Eu peço para Deus. Deus, principalmente em negócios grandes. Deus, eu não sei. Se for para ser bom para mim, faça dar certo. Se não for para ser bom, me dê um sinal. E muitas vezes a gente é teimoso e teima, e daí dá tudo errado. Então, assim, peça para Deus, entregue nas mãos de Deus e fique atento aos sinais. Se sempre eu estava numa negociação grande e eu pedi para Deus, falei, se for para dar certo, que dê, se não for para dar certo, que não dê. E daí começou a dar, deu um empecilhinho pequenininho. Eu fiquei na dúvida, insisti mais um pouco. Deu um empecilhinho um pouquinho maior. Eu podia ter insistido mais. Mas eu entendi que aquilo era Deus falando para mim que não era para ser um bom negócio. E realmente, lá para frente, eu vi que o negócio estava fadado ao fracasso e eu não tinha entendido na hora. Então, entregue as suas decisões a Deus, peça ajuda, caminhe com Deus, mas tenha fé e ousadia. Se Deus te deu o sonho, é porque ele é Pai, Ele não mostra que a gente não pode alcançar. Se Ele te deu o sonho, é porque você pode conquistar. Faça a sua parte. Haja com fé, que Deus só dá ideias que a gente possa alcançar. Pise para ver. Primeiro que colocar o chão diante dos seus pés. Nossa, hoje.